Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite a todos e todas que estão assistindo esse vídeo. Esse é um dos vídeos prévios para a nossa aula de terça-feira e nele eu gostaria de tecer alguns comentários sobre o texto Tendências Historiográficas Actuales, Escrever História Hoy, da Helena Hernández Sandoika. É um texto que, dentro desse livro, eu selecionei 2 capítulos. O capítulo 3º, que é Transformações da Disciplina Histórica em el siglo XX, Histórias Sectoriales e Histórias Alternativas. E o capítulo 5, 5 Tendências Recientes em Historiografia. Esses 2 capítulos eles vão trazer um panorama bastante geral daquilo que vai ser a construção e os debates da disciplina historiográfica ao longo do século XX, sobretudo trazendo em torno ali informações e compreensões e interpretações acerca das várias correntes que estiveram presentes naquele momento. Esse texto, sobretudo aí o capítulo 3º, é um capítulo de bastante fôlego, em que a Helena Hernández Sandoika ela trabalha sobretudo em termos de tentar perceber como que a historiografia ela ofereceu continuidades, ela ofereceu rupturas teóricas em torno de diversas escolas e de diversos padrões analíticos. Primeiramente, o ponto de partida da história, da historiografia, da teoria da história é basicamente aquele ponto de partida do positivismo do século XIX, de finais do século XIX. Esse positivismo trazia basicamente um problema ou uma construção de que a historiografia ela deveria estar embasada na análise e na leitura das fontes, ou seja, a noção de que as fontes carregariam ali a verdade ou carregariam ali as principais informações sociais, culturais e políticas de um determinado período. Para isso, essa história positivista ela se afirmou, sobretudo, colocando um distanciamento em relação ao tempo presente. Ou seja, a história que inicia-se no século XX é basicamente uma história que não considera o século XX, mas sim considera como um período historiográfico aquilo que seria até o século XVIII. Né? Ou seja, o período das revoluções, o período da Revolução Industrial, o período da Revolução Francesa, né? E tudo aquilo que seriam as influências econômicas, políticas e sociais e culturais que viriam a acarretar dentro desse período. Pois bem, o século XX ele começa então a olhar a história de uma forma um tanto quanto diferente daquilo que vinha sendo construído. Primeiramente com as rupturas que são feitas na École des Annales, sobretudo ali citando o Fernand Braudel, né? E o Fernand Braudel, o conceito principal do Braudel, o conceito de longue durée, é um conceito que ele traz basicamente a noção de que as estruturas sociais elas teriam um tempo muito maior de maturação e de duração. E esse tempo ele se diferenciaria daquilo que são o tempo das instituições. Ou seja, a estrutura da longa duração aponta para que determinadas práticas dos indivíduos, práticas culturais e práticas sociais, elas estariam presentes, às vezes, independentemente de determinados marcos jurídicos políticos, determinadas datas. Né? Ou seja, a cultura, alguns elementos econômicos e a política e a sociedade, elas teriam muito mais ali durações longas, e essas durações fariam com que os processos sociais e os processos culturais eles sejam notados de forma muito mais lenta do que outros processos.
Provavelmente esse é um dos momentos fundamentais da École des Annales e traz, assim, então, uma compreensão de que a historiografia ela deveria se preocupar bastante com aquilo que são as estruturas, com aquilo que são as práticas dos indivíduos e essa virada para uma história cultural. Do ponto de vista, então, daquilo que vai sendo construído como a historiografia acerca da sociedade e acerca da cultura, ela vai passar por um diálogo intenso com as disciplinas da sociologia, ou melhor dizendo, com as escolas da sociologia, sobretudo as escolas europeias e a escola francesa, né? Então, o diálogo que a École des Annales tem com o estruturalismo, ele é muito importante, sobretudo para dar uma ênfase naquilo que seriam as relações entre os símbolos, o simbólico e as práticas dos indivíduos, como que os indivíduos eles interpretam, como que eles relacionam aqueles elementos simbólicos. Dito isso, a gente tem aqui um primeiro momento, que é esse momento do qual, ao longo do século XX, houve uma grande imbricação entre as ciências sociais, as ciências humanas e a história e a historiografia. A partir disso, o século XX ele vai oferecer, sobretudo, uma ênfase naquelas que são as histórias setoriais, ou seja, histórias que são dadas são construídas ou analisadas em torno dos grupos sociais, e das histórias alternativas, ou seja, aquelas que não são as histórias dos vencedores, aquelas que não são as histórias oficiais. Com certeza, se tem aqui como num background a ideia de que existiria então aquela identidade nacional, a projeção de uma historiografia nacional versus a projeção de uma historiografia não nacional de cunho muito mais acadêmico e que teria como interesse, sobretudo, resgatar aquelas que seriam as noções que não são incorporadas por essa história dominante, por essa história oficial. Em um livro bastante importante também, que até está citado na bibliografia, que é um livro do Peter Burke, História e Teoria Social. O Peter Burke ele traça basicamente que a historiografia, a partir dos anos 60, ela teria que se preocupar com outros conceitos. E ele traz aqui, por exemplo, o conceito de sexo, de gênero, de parentesco, comunidades, identidades, classes, status, poder, centro-periferia, hegemonia e resistência, movimentos sociais, mentalidade, ideologia, oralidade, textualidade e mito. Né? Ou seja, o Peter Burke ele reitera esse marco teórico que a Helena Hernandes Sandoika traz, que é sobretudo a tendência de pluralizar cada vez mais os elementos que compõem a história social e a história cultural. Do ponto de vista, portanto, daquilo que seria essas transformações históricas da disciplina historiográfica, a gente vai ter, portanto, estudos muito mais voltados a uma compreensão daquilo que seriam as pluralidades e as várias facetas do social. Pois bem, essa é uma tendência que ela vai se manter, mas ao longo do século XXI isso vai sendo tornado um pouco mais denso, sobretudo porque se tem na historiografia mais recente, e aí fazendo um breve comentário aqui acerca do 5º capítulo, a historiografia mais recente ela vai trazer sobretudo um aprofundamento desses temas que o Peter Burke trabalha, mas dando aqui uma compreensão também de que a disciplina historiográfica ela cada vez mais se complexifica mediante aqueles que são
os acontecimentos e os movimentos da sociedade, né, e as dinâmicas do tempo histórico. Portanto, no capítulo 5, vocês vão perceber aquelas que são as 5 tendências atuais da historiografia, né? A questão, primeiro, das mulheres e dos estudos de gênero, justamente porque são estudos que eles têm tido bastante ênfase naquilo que são os movimentos sociais e a desconstrução das visões do mundo, do masculino, e a compreensão também daquilo que é a visão de mundo feminino, né? Mas também, e aí é importante frisar, é uma tendência que ela está de acordo com aquilo que seriam os movimentos sociais que surgem ao final dos anos 60 na Europa e também nos Estados Unidos, em que colocam a questão das mulheres e o feminismo como uma das necessidades de resistência, como uma das necessidades de compreensão do tempo presente. Uma das outras tendências, né, é a questão da ecologia. Basicamente, estudos sobre a questão de como que a natureza tem se comportado perante o avanço do capitalismo, um avanço predatório das florestas, do meio ambiente, dos oceanos. Tudo isso tem sido um objeto da história, sobretudo para tentar compreender que as relações culturais entre homem e natureza são relações cada vez mais mediadas pelo risco. Ou seja, não só se tem o risco da produção em larga escala, da produção capitalista em larga escala, da produção capitalista não pensada, né? Mas também ali aqueles que são os limites propriamente ditos do meio ambiente. E essa teoria, essa tendência recente da historiografia, dos estudos da ecologia, tem trazido também a compreensão de outros saberes esses que estão relacionados diretamente com aqueles povos autóctones, com aqueles povos que acabaram sendo excluídos pelo processo de desenvolvimento das forças produtivas, no processo de desenvolvimento do capitalismo. Pois bem, o terceiro movimento que a Helena Hernandes aponta é o da microhistória ou da história local, ou seja, do ponto de vista daquilo que seriam as tradições historiográficas, muitas vezes a gente consegue analisar que aquelas histórias locais, elas são meros exemplos daquilo que seriam os grandes movimentos globais. Certamente, a gente coloca aqui que aqueles movimentos globais, aquela história global, aquela macroestrutura, muitas vezes ela determina a história local. Porém, a gente acaba colocando um certo determinismo em torno da microhistória. E isso faz com que haja, muitas vezes, que as pesquisas encontrem certas disjunturas, ou seja, rupturas em torno da microhistória e da macrohistória. E, de certo modo, a volta ou a tentativa de compreensão da microhistória tem caminhado aqui nessa tentativa de compreensão daquelas que são as dinâmicas mais locais, as dinâmicas culturais e como que elas às vezes se apresentam, o que muitas vezes aparece dissociado até das macro-histórias, das macro-narrativas. É importante frisar que muito daquilo que vão ser os estudos pós-coloniais, eles têm uma preocupação também com essa micro-história, com essa história local, mas essa preocupação ela não é uma preocupação meramente de ressaltar outras histórias. Ela é também uma preocupação de ressaltar outras histórias, mas ela também é uma preocupação
de compreensão de como que aqueles movimentos globais eles vão se comportar dentro de locais específicos, muitas vezes influenciando esses locais ou muitas vezes passando ao largo desses locais. Um quarto ponto que ela trabalha é a questão da história da vida cotidiana. Ou seja, se num primeiro momento a gente tem muito a ênfase na história da vida pública, na compreensão daqueles que são os grandes heróis, na compreensão daquilo que seria os grandes feitos historiográficos, os grandes eventos, os grandes acontecimentos, a história mais recente, a historiografia mais recente, ela tenta trabalhar muito mais com aquilo que seriam essas tendências do cotidiano, ou seja, tentar compreender que o cotidiano, a compreensão, a visão de pessoas normais, de pessoas muito próximas, com visões culturais às vezes distintas, com formações sociais também distintas, isso acaba fazendo um contraponto, um rico contraponto com aquilo que seria a história mais institucional, a história da vida, a história, digamos assim, a história oficial, né? Por fim, o último ponto aqui que ela trabalha é a questão da história do tempo presente, a história do presente ou a história vivida. Esse é o momento principal aqui que eu gostaria de trabalhar com vocês e, sobretudo, colocando aqui algumas considerações, breves considerações, porque isso vai ser praticamente o nosso tema da aula, acerca dessa história do presente, dessa história vivida. A melhor forma de compreensão da história do presente é de que tudo aquilo que é recente, tudo aquilo que imediatamente aconteceu é suscetível de uma construção histórica, de um olhar histórico. Ou seja, a ideia que eu falei logo no começo, a ideia bastante positivista, de que a história recente era justamente a história moderna, era a história do século XVIII, né, no máximo no início do século XIX, essa ideia cai por terra. E aí, justamente, questiona-se que movimentos sociais recentes, movimentos que acontecem a partir da Segunda Guerra Mundial, no caso os 60s, no caso o Maio de 68, são movimentos que eles entrariam nessa tendência de percepção do presente. Por quê? Porque eles atuam, sobretudo, criando questões, derrotando, destruindo determinados paradigmas, impondo outras compreensões da contemporaneidade. Portanto, não faria sentido se olhássemos para a história como se fosse tudo aquilo que aconteceu até 1945, até o final da Segunda Guerra Mundial. Teríamos, para isso, né, fazer um esforço de praticamente recusar esse tempo presente, e um tempo presente que ele tem um sentido aí bastante de longa duração, como diria o Fernand Braudel. É interessante que, do ponto de vista da história do tempo presente, quando a gente encontra ainda muitos daqueles atores, muitos daqueles personagens que participaram da história, que participaram de determinados movimentos sociais, que participaram de determinados marcos políticos, marcos sociais, marcos culturais, muitos desses agentes eles ainda estão vivos. Então, a melhor forma de indagar sobre esses agentes, de indagar a esses agentes, aquilo que foram esses ocorridos, nada mais é do que o resgate pela memória. E aí é importante frisar que se a gente tem até 1945, até o começo dos anos 60, dada uma grande importância do trabalho historiográfico, a busca por arquivos e a compreensão daquilo que é a informação arquivada. A partir desse momento
do final do século, da segunda metade do século XX, mas sobretudo no século XXI, a história oral, ou seja, a forma de compreender através da memória, através da subjetividade dos atores, ela passa a ser bastante importante, sobretudo porque muitos desses eventos que são retratados pelos agentes, eles ainda estão sob interpretação ou sobre reinterpretação. É muito interessante quando a gente vê, por exemplo, os sobreviventes do Holocausto, que já velhinhos, eles trazem um pouco das suas percepções e daquilo que foi a experiência que eles tiveram, né? E muitas vezes eles trazem novos pontos de interrogação sobre aquilo que aconteceu, né? Eles trazem um pouco da ideia ali muito citada pelo Walter Benjamin, que aquelas que seriam umas mazelas da história, elas não deveriam voltar a ocorrer. É importante frisar aqui que, sobretudo do ponto de vista dessa história do tempo presente, dessa história vivida, a memória, então, a memória dos indivíduos e a construção da memória coletiva, ela, em grande medida, ela vai se confrontar com aquilo que seria a memória oficial, ela vai se confrontar com aquilo que seriam os fatos, ou melhor dizendo, a compreensão oficial da história. Portanto, a gente vai estabelecer que as chamadas políticas de memória, elas têm que ser repensadas, não só em torno daquilo que seriam os marcos políticos, institucionais, estatais, oficiais, mas também em torno daquilo que é a história dos indivíduos e como que os indivíduos têm uma memória que confronta a quase todo momento essa história oficial. Bom, basicamente essa seria uma introdução, ficou até um pouco comprido o vídeo, espero que vocês assistam. Desculpa aí pelos erros de fala, porque às vezes a gente está aqui numa situação tanto quanto excepcional, mas a gente se vê então na terça-feira e espero que vocês consigam ler o texto. Qualquer coisa vocês podem me enviar e-mails também, tá bom? Um grande abraço a todos e a todas, até terça-feira então. Tchau, tchau.